Veja no ICL Notícias, segunda edição. Segurança Pública e eleições. De olho em 2026, governo Lula lança pacote que aumenta penas contra facções criminosas. Mas a organização criminosa hoje é extremamente sofisticada. Ela não pratica só crimes, matando, roubando, furtando. Ela monta empresas. De volta para minha terra. Ministério Público da Itália dá parecer favorável à extradição de Carla Zambelli. Heróis do golpe. Fux pede para mudar de turma no STF e pode salvar Bolsonaro da inelegibilidade. Paz fora de alcance. Putin suspende encontro com Trump e mata crianças em bombardeio na Ucrânia. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, nos canais de Eduardo Moreira, também da Voz Trabalhadora no YouTube. Boa tarde para você também que nos ouve pela Web Rádio São João, em Quixadá, no Ceará, e também na Rádio Cultural, na região da cidade de Torres, no Rio Grande do Sul. Já começo essa edição do ICL Notícias trazendo a informação de que o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados aprovou nessa quarta-feira o arquivamento do processo disciplinar contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que era alvo daquela representação do PT sob a acusação de ter articulado sanções nos Estados Unidos contra o Brasil. O Chico Sá já está aqui ao meu lado nos estúdios de São Paulo e também a Manuela Borges, apostos lá em Brasília, acompanhando de perto tudo o que tem acontecido. Chico, boa tarde para você. É difícil até de dar boa tarde já com essa notícia? É difícil. A gente estava entrando aqui em estúdio e recebe essa notícia. Isso prova o tamanho do abuso que essa turma tem, né? A turma é abusada, no pior dos sentidos. É a mesma turma que conseguiu aprovar a PEC da bandidagem, o Senado derruba, mas ela volta em pequenas manifestações, como essa que passa por goleada, 7-4. É 11-7, né? 11-7, 4 votos de vantagem. 11 votos a favor do relatório, que é próximo do Eduardo Bolsonaro, o delegado Marcelo Freitas, 7 votos contrários justamente ao arquivamento do processo. O cara ele tá desde fevereiro traindo o país lá junto à Casa Branca, ele não faz outra coisa. Ele recebe grana pública, o gabinete está montado, recebendo todo o aparato público. Só a Manuela para nos explicar que diabo é isso, como se diz lá no Ceará. Boa tarde para você, Manu. Aliás, desde o momento da escolha desse relator, a gente já falava sobre o risco altíssimo que a gente corria para que fosse realmente arquivada essa cassação. Boa tarde, Gabi, Chico, todo mundo aqui acompanhando as notícias de última hora. Realmente acabou de sair essa decisão, já era esperada. A gente já sabia que esse corporativismo dentro do Conselho de Ética iria sim vencer. O líder do PT na Câmara dos Deputados chegou a pedir a troca do relator, justamente porque o delegado Marcelo Freitas, o deputado que foi escolhido pelo presidente do Conselho de Ética, ele é amigo de Eduardo Bolsonaro, ele é a favor da anistia, ele já havia se posicionado dizendo que não via problema nenhum, não via nenhum tipo de quebra de decoro, assim como o próprio presidente do Conselho de Ética. Então, o líder do PT tentou pedir a suspeição do deputado delegado Marcelo, mas não foi acatado o pedido pelo Conselho de Ética e aí, mais uma vez, eles tratoraram.
eles só não tratoram quem não tem força política, né? Por exemplo, o Gilvan da Federal, porque xingou a ministra Gleice. Tudo bem, claro que ninguém pode xingar, ofender a honra de ninguém, mas, ao meu ver, seria uma quebra de decoro muito menor do que o que Eduardo Bolsonaro tem promovido lá nos Estados Unidos. Ele pegou suspensão de 3 meses e ainda está respondendo. Janones, a mesma coisa. Ele xingou, fez uma brincadeira lá com o Nicolas Ferreira, chamou o Nicolas de Nicole, por causa daquele episódio que ele colocou uma peruca e foi querer tirar sarro das deputadas transexuais. Então o Nicolas não sofreu punição, mas o Janones também sofreu um gancho aí de 3 meses, suspenso, e também continua respondendo. Então é um corporativismo fortíssimo dentro desse Conselho de Ética. O pior é chamar Conselho de Ética, né? O pior é ter esse batismo, ter esse nome, um conselho capaz de uma medida, capaz de poupar o Eduardo Bolsonaro, depois de toda a demonstração de traição ao país. Ele, junto com o Trump, ele faz com que a Casa Branca imponham tarifas ao Brasil. Daí essa nova conversa, essa nova tentativa do Lula junto ao presidente dos Estados Unidos para reverter isso, ou seja, deu uma trabalheira miserável ao país, prejudicou a economia. O que acontece? Beneficiado pelos seus pares. Aliás, só para não deixar de trazer aqui, Manu, e vou passar a palavra para você de volta, mas a gente teve uma avaliação do portal UOL, fez um levantamento em 2022, relativamente recente, sobre o histórico do Conselho de Ética da Câmara, né, que já arquivou mais de 70% das representações apresentadas contra os deputados. Isso eu estou trazendo dados desde que ele foi criado, em 2001. Então, 212 processos, engavetando 152. Isso, claro, eu estou falando até 2022, mas é uma parcela interessante para a gente observar também em relação ao histórico desse conselho, né? Que é justamente de acabar absolvendo os parlamentares que são acusados. Mas os dias como deputado de Eduardo Bolsonaro estão contados, porque ainda que ele não seja cassado no Conselho de Ética, ele vai sim perder o mandato por faltas. Ele já contabiliza, da última vez que eu levantei, mais de 60% das faltas, e ele não pode chegar a 1/3 dessas faltas, senão é a mesa diretora que vai sim cassar o seu mandato, conforme prevê a própria Constituição Federal. Ele não tem previsão de retornar ao Brasil, então ele vai perder o mandato sim, assim como aquele Chiquinho do Brasão, aquele que foi condenado pelo assassinato da Marielle Franco como um dos mandantes. Ele perdeu o mandato por faltas e não pelo Conselho de Ética. Isso aí traz um termômetro de quão perigoso era aquela PEC da blindagem ou da bandidagem, como viralizou nas redes sociais, né? Isso mostra que realmente, se os deputados precisassem do aval deles próprios para serem investigados ou condenados, praticamente todos sairiam impunes, por isso que ficou conhecida aí também como PEC da impunidade. Isso é uma loucura, né? O mandante de um assassinato, como o crime contra a vereadora Marielle, ele não é cassado pelo crime, é por um assassinato. Ele é pelas faltas. Isso diz tudo dessa Câmara. Eu acho que é um bom resumo mesmo, Chico. Pelo amor de Deus. Deus. Essa observação que você traz. Aliás, antes de a gente ter esse resultado, antes do início da sessão, a Manu, ela conversou com o deputado delegado Marcelo Freitas, do União Brasil, que é justamente o relator desse processo e que argumentou ali pelo arquivamento dessa representação contra o Eduardo Bolsonaro, né? E aí ele estava dando as justificativas a respeito dessa história, então acho que vale a pena a gente assistir agora para voltar a falar sobre isso. Vamos lá.
a decisão do Supremo Tribunal Federal não muda em nada a decisão do órgão colegiado. Ao contrário, eu divirjo plenamente da decisão do Supremo Tribunal Federal. Existe um princípio que chama da independência entre as instâncias. A instância administrativa ela é completamente independente da instância criminal, entendeu? Razão pela qual nós entendemos que o colegiado, olha aqui, o colegiado que tem 21 membros é que vai decidir se o nosso voto é procedente ou não. É uma decisão técnico-política. O meu voto ele tem um viés técnico, eu defendo a imunidade parlamentar material, essa é a mesma imunidade que foi defendida em várias outras situações, inclusive para o próprio representante, para o próprio presidente do Partido dos Trabalhadores, senador Humberto Costa. Ele teve, inclusive, em Washington, fazendo pleitos em favor da democracia brasileira. Ora, se ele fez, por que outro deputado não teria o direito de fazê-lo? É muita cara de pau, né? O Humberto Costa foi um dia, como qualquer parlamentar vai, junto à Casa Branca, ou junto ao governo da França, ou qualquer governo, ou a qualquer parlamento de qualquer lugar do mundo, pode ir fazer uma reivindicação, fazer uma visita, fazer qualquer coisa. E ele mesmo se denunciou, né? Em favor da democracia. Isso não é crime algum. Agora, morar nos Estados Unidos, longe da Câmara, longe do gabinete, longe de tudo, para lutar contra o país dele. Gente, sem exercer o mandato no Brasil, exercendo por correspondência, não dá. Mas é muita cara de pau esse delegado, né? Eu dei uma apertada nele. Ah, que bom, pelo amor de Deus. Eu dei uma apertada, eu falei... Mas, deputado, o senador Humberto Costa foi pedir sanções contra autoridades? Ele foi bater no peito, gravar vídeo dizendo que ele estava trabalhando junto ao governo norte-americano para impor sanções? Aí ele ficou um pouco bravo, não gostou, disse que era contra e que a imprensa era vendida. Enfim, eu também questionei se não pesava, né, no Conselho de Ética o deputado Eduardo Bolsonaro ter sido denunciado pela Procuradoria-Geral da República por coação da Justiça e ele que está com processo aberto lá no Supremo Tribunal Federal. Aí ele também atacou o ministro Alexandre de Moraes, atacou a Suprema Corte, diz que não acredita no processo, que não existiu coação. Eu falei, deputado, ele próprio cria provas contra si mesmo. É ele que está produzindo essas provas, né? Não é a posição, não é o governo. Aí ele ficou meio que sem palavras. Não tem o que falar, né? Não tem o que responder. Você colocou a questão inteira, o que é para valer nessa história. Exato. E a Manu também falou sobre essa questão da presença que pode levar justamente à cassação do mandato do Eduardo Bolsonaro e parece que agora a gente vai ter que esperar isso acontecer para que realmente a gente veja algum tipo de justiça sendo feita para um parlamentar que usa o seu mandato para atacar o próprio país, né, e para sancionar economicamente e politicamente autoridades do próprio país. Mas eu quero trazer aqui a fala também do presidente do Conselho de Ética, o Fábio Choquette, que deu uma entrevista para o canal UOL. Ele também é do União Brasil e ele comparou o Eduardo Bolsonaro com um aluno para tentar ficar mais didático. Então eu trago aqui a fala dele. Um deputado federal tem sim que estar em solo nacional, tem que estar na Câmara dos Deputados, ao menos na terça e na quarta-feira, quando não está em licença médica ou quando não está em uma missão oficial autorizada pela mesa aqui da Câmara. É como numa faculdade. Por mais que o aluno tenha em dezembro nota para passar de ano, ele tem que ter uma frequência. Então, ele tentando ali... Nota o Eduardo Bolsonaro teria. Exato. Pelo amor de Deus. Pela nota é que não é. Boa pergunta, Chico. Pela nota é que não passa. Essa fala do presidente do Conselho de Ética foi só para referendar o que já prevê o regimento interno da Casa e a própria Constituição Federal. Então, ele sabe que contra isso ele não pode argumentar, mas ele também já falou publicamente que não vê nenhum tipo de quebra de decoro parlamentar na atuação de Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. É isso, Manu. Eu quero trazer uma outra pauta aqui para a nossa discussão. Tem muita coisa acontecendo ali no Congresso Nacional nessa quarta-feira. Tem muitos projetos que estão sendo colocados em discussão.
Até a gente vai ter dificuldade para falar sobre todos eles aqui, mas a gente pelo menos traz as principais questões que estão sendo colocadas nessa quarta-feira. E uma dessas grandes questões que a sociedade brasileira sempre vamos dizer, tira o sono dos brasileiros, é a questão da segurança pública, é uma pauta também que sempre entra nas eleições, então em 2026 tem muita gente olhando para isso. Tem uma pesquisa que foi feita pela Genial Quest, que saiu agora, apontando que 30% da população tem esse tema no topo da lista de preocupações. Então, isso é um dado bastante relevante aqui para falar. Até na semana passada saiu um outro que eu acho que dá para citar também, sobre Datafolha, mostrando a presença de facções e milícias na vida das pessoas, das comunidades. Atinge 19% da população brasileira. Então, essa questão da segurança pública está ganhando muita relevância com a proximidade das eleições. Até o Rio de Janeiro está muito de olho nisso. A gente traz aqui esse exemplo do orçamento da Prefeitura do Rio para 2026, que está prevendo gastar mais de R$1 bilhão com iniciativas nessa área. Então, tem um aumento, em comparação com o que estava previsto para esse ano de orçamento, aumento nominal de quase 36%. Isso é importante, então o tema vai servir de vitrine para o Eduardo Paes, que é prefeito hoje, né? Se ele deixar o cargo para concorrer a governo do estado, ele quer usar isso como uma vitrine também, está apostando nisso. E no caso do governo federal, Chico e Manu também, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, enviou hoje para a Casa Civil um projeto de lei para endurecer as penas, né, para organizações criminosas. Então, foi chamado, o apelido desse projeto é um projeto de lei antifacção, e precisa ser aprovado ainda pelo Congresso. Daqui a pouco a gente vai discutir ponto a ponto. Manu, ainda não tem data para isso acontecer, mas eu acho que vale a pena a gente começar essa discussão antes de trazer ponto a ponto aqui do projeto antifacção, projeto de lei antifacção. Sim, por isso que eu estou posicionada aqui atrás do Ministério da Justiça, o Palácio da Justiça. Teve essa coletiva, um café com o ministro, que detalhou para nós, inclusive ele enviou para a Casa Civil esse texto na nossa frente, por meio de um clique. Esse projeto vai ser analisado pela Casa Civil e pela Advocacia Geral da União antes de ser encaminhado ao Congresso Nacional. São vários pontos, como você mesma mencionou. E eu perguntei para o ministro se era um pacote fechado ou se poderia ser, inclusive, fracionado para facilitar a tramitação. Ele diz que pode sim ser fracionado, tudo depende, claro, do aval lá do Palácio do Planalto e da AGU para entender de que forma esse projeto pode melhorar a segurança pública, trazendo aí o endurecimento de penas e medidas contra o crime organizado. E aí eu vou trazer aqui também, pedir para colocar a nossa equipe na tela, alguns pontos desse projeto, Chico, para a gente poder comentar aqui também. Então, para quem me acompanha em vídeo e também em áudio, quem integra, né, o ponto número 1 que a gente destaca, promove ou financia uma organização criminosa, vai ter pena elevada para 5 a 10 anos de prisão. Tem também, né, o projeto criando a organização criminosa qualificada, pena de 8 a 15 anos de prisão, quando a atuação desse grupo envolveu controle de território ou atividades econômicas também, por meio de violência ou ameaça. Então, vai direto, quando a gente está falando desse ponto, a gente pensa primeiro em milícias, né, Chico? O primeiro ponto que a gente já vem na cabeça com esse destaque do projeto. Tem uma outra tela também que a gente destaca, esse crime passa a ser considerado hediondo, né? O crime cometido por organização criminosa qualificada. Então é inafiançável, não pode ser perdoado nem por indulto e nem por anistia. E aí, por último, para a gente discutir, tem a previsão de pena de 12 a 30 anos de prisão, que é uma das mais altas da legislação brasileira em caso de homicídio praticado a mando de uma organização criminosa qualificada. Então, destacando aqui esses 4 pontos que estão sendo colocados,
E, Chico, me chama muito a atenção que a gente está falando dessa questão da organização criminosa, porque a gente acabou de falar da trama golpista, sim. que foi um dos pontos. Você vê o que eles embutiram ali, aí, né? Vetando a anistia. Justamente. Porque sabe que está todo mundo pensando em anistia, que a extrema-direita pensa muito em depois dar ali saidinhas, anistiar e etc. Então já é uma preocupação com isso. Na verdade, é o governo se mexendo, né, num tema que abala muito a população. Você tem trabalhador sendo roubado em parada de ônibus de manhã, uma diarista que sai lá da Zona Leste e vai trabalhar na Zona Oeste, é roubada no deslocamento. Isso atinge muito os trabalhadores, né, nas cidades como São Paulo, e é o governo se mexendo. Eu acho que o governo se mexeu muito bem também naquela história da Polícia Federal em cima das organizações criminosas aqui em São Paulo, na Faria Lima. Isso. Ou seja, em cima dos bacanas, porque normalmente quando se pensa em criminalidade no Brasil, todo mundo corre para a favela para chutar a porta de barraco. Agora o governo federal começa a se preocupar com os bacanas, com a turma da Faria Lima que se associa ao PCC. Foi uma medida muito importante. Mas, de alguma forma, eu acho que ainda falta aquela energia para a turma ali do Lewandowski, que tinha, por exemplo, com o Flávio Dino, no começo do Ministério da Justiça. Ele conseguiu impor ali um clima de combate permanente a facções, independentemente de mudança de lei. Eu gosto mais de ação do que mudança de lei. Eu creio que a gente já tem lei que pune. Já tem muita legislação apropriada. Assim, o governo tentando mostrar serviço, mas dá para imprimir um ritmo mais de combate, como a Polícia Federal fez agora no caso da Faria Lima, e como o Flávio Dino fazia no Ministério da Justiça. Ali era um belo modelo. Eu acho que ele, a essa altura, se continua aquele ritmo, o Flávio Dino estaria consagrado, porque era um governo federal mostrando preocupação com segurança pública no Brasil. Ele se comunicava muito bem também, Chico. Comunicava, né, muito bem o que estava fazendo. Isso. Exatamente. Por exemplo, ele adotou, porque não é invenção dele, um modelo muito simples, que era bloquear a grana de facção criminosa no Brasil. Vamos ali com o COAF, vamos em cima do dinheiro. Deixa os caras sem o dinheiro, pronto. Deixa os caras sem o produto do roubo. Era uma bela medida que eu acho que isso por si já seria um bom combate. Com certeza, uma coisa que diversos especialistas, pesquisadores dessa área da segurança pública sempre colocam é que o Brasil ele tem, por exemplo, coloca em prática ações que não tem evidência científica, então... por exemplo, a polícia ostensiva, aquela coisa, não é uma lógica que realmente funciona necessariamente. Sim. Então, não aplica política baseada em evidência científica, porque segurança pública também é ciência, né? Então, os especialistas sempre apontam isso como um problema, também essa falta de ligação entre as polícias, né? Os estados também não têm nenhum tipo de ação coordenada entre as polícias, polícia civil, militar, nenhuma. Tem um esvaziamento completo das polícias civis, né? E esses são problemas assim que são históricos aqui no Brasil também para resolver essa equação, né, Manu? Exato, e a ideia desses projetos de lei, ou um único projeto de lei, é justamente esse, né? Justamente essa proposta desse projeto. Por quê? Primeiro, descapitalizar o crime organizado, como bem falou o Chico, follow the money. Então, hoje já existem determinações judiciais para bloquear os bens, para apreender veículos, apartamentos, só que às vezes o prazo não é tão rápido, então uma das mudanças é diminuir esse prazo, ser uma coisa automática, esse bloqueio de bens do crime organizado. Tem também esse Banco Nacional com os perfis e os dados dos integrantes de facções criminosas. Esse banco de dados vai ser compartilhado por toda a segurança, todas as forças de segurança, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, guardas municipais. A ideia realmente é integrar o sistema de segurança pública, como tem também a PEC, né, que o ministro também já encaminhou para criar esse sistema de segurança pública
único, um sistema único de segurança pública. Esse projeto vai estar tramitando, é uma proposta de emenda à Constituição, já está lá no Congresso Nacional e vai tramitar de forma separada. Mas é uma forma de ampliar e colaborar e, na verdade, me faltou aqui até a palavra, complementar esse projeto, que esse projeto visa atacar o crime organizado, mas sim, a segurança pública tem que estar unificada, tem que ter os dados tramitando no sistema, como muito bem a Gabi falou. Do contrário, fica enxugando gelo, né? Prende aqui, solta ali, não conhece o perfil do criminoso. Então, tem também a história de criar um CNPJ fictício. O ministro detalha isso, a gente tem esse trechinho, né, da fala dele. Para que serve esse CNPJ fictício? A polícia, o sistema de segurança, vai poder criar uma empresa falsa para lidar com o crime organizado, para infiltrar no crime organizado e penetrar e entender de perto como é que acontecem essas transações. Justamente, follow the money, para poder atuar na ponta, onde que eles estão ramificados, que tipo de transações são feitas, justamente para tentar aí coibir essas organizações e todas as ramificações, inclusive fora do país, ampliando os acordos de cooperação internacional. Manu, aproveitando que você citou essa fala do ministro Ricardo Lewandowski, a gente vai assistir esse trecho agora. Vamos lá. O que se tem hoje, tradicionalmente, em outros países, é infiltração de policiais, que se fazem passar por delinquentes, que agem como se fossem membros da organização criminosa. Mas a organização criminosa hoje é extremamente sofisticada, ela não pratica só crimes, matando, roubando, furtando, ela monta empresas que transacionam com outras empresas. Então, nós perfeitamente, as autoridades podem eventualmente criar uma empresa fictícia para transacionarem com essas empresas usadas como fachadas ou usadas para fins ilícitos e assim perceber o modus operandi, o modo como operam essas empresas. Então, esse exemplo que traz a Manu justamente sobre criar um CNPJ para entender como é que funciona, né, Manu, internamente esse esquema das organizações criminosas. E também fortalecer a inteligência das polícias. É o que vocês falaram, não é chegar derrubando um barraco lá na favela. Não, é chegar no topo, é na Faria Lima, né? Essa operação Carbono Oculto que aconteceu, que desbaratinou o trabalho das fintechs junto com o crime organizado, aí abraçando essa organização criminosa. Então, a ideia é trabalhar com inteligência, com investigação, para poder cortar o mal pela raiz. São mais de 80 facções criminosas hoje atuando no Brasil, de acordo com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. É isso, Manu. Obrigada por hoje. A gente trazendo aqui os destaques que a Manu acompanhou muito de perto, o lançamento desse projeto, que ainda não tem data para ser avaliado no Congresso Nacional, mas é uma primeira ação do governo federal, mostrando uma preocupação com isso para as eleições de... Vai enfrentar um Congresso que é a favor da PEC da bandidagem, vai enfrentar um Congresso que libera geral para o Eduardo Bolsonaro. É isso. Vai enfrentar um Congresso onde estão acusados de envolvimento com o PCC. Via fintechs, como foi... Eu questionei ao ministro. Exatamente, Manu, você foi no ponto. Então, não é um bom lugar, não é um bom terreno para plantar essas ideias do Lewandowski. Mas, quem sabe, né, por uma zebra passa. Eu acho que não passa, mas tem que tentar alguma coisa, tem. A extrema-direita também quer voto em 2026, né? Agora... Mas não vai querer a ideia do governo Lula. É isso. Vai querer aquelas ideias de extermínio. Polícia na rua, né? Aquela ideia de esquadrão da morte, aquela coisa daquela natureza da extrema-direita. Não vai querer combate efetivo ao crime, isso. Bloqueio de bens, bloqueio da grana. Não, eles querem aquela história da rota sair, que o Maluf fala desde 1900, a rota na rua, vai querer aquele tipo de coisa, sem nenhuma novidade. Eu questionei o ministro se tinha clima para aprovar, principalmente na Câmara dos Deputados, que a gente vê
o Senado mais alinhado com o governo federal. Por exemplo, em setembro, início de setembro, eles aprovaram aquele projeto do devedor contumaz, que é um tipo de operação do crime organizado, que abre vários CNPJs e deve ao governo, nunca paga. Então, foi uma resposta, inclusive, também a essa operação Carbono Oculto. Aí foi para a Câmara dos Deputados, ninguém lembra que esse projeto existe. Eu perguntei, ministro, vai caminhar no Congresso? Por isso é que ele falou sobre o possível fatiamento desse texto, aprovar alguns pontos que teriam mais consenso, como, por exemplo, endurecimento de penas. Isso aí, a direita, a extrema-direita, não tem dificuldade de votar para endurecer a pena dos criminosos. E alguns pontos que pode ser mais fácil de tramitar. Então, é meio que nesse sentido. Mas ele diz que há sim uma boa vontade, que ele acredita no Congresso brasileiro. Temos que acompanhar. É isso aí. Isso aí, Manu. Obrigada por hoje. A gente se vê em breve, querida. Bom trabalho por aí em Brasília. Um beijão. Valeu, gente. Ótimo programa. Um beijo grande. Boa noite, querida. Manu. Agora a gente chama Rodrigo Viana para nossa mesa redonda nessa quarta-feira. Estava aqui lembrando do Maluf, com a sua frase clássica. É que, além de tudo, é um cacófato, né? A rota. Ele gostava de a rota na rua. De políticas que você mostra, mas que não funcionam de verdade, né? Para você dizer que está fazendo, e é algo que a extrema-direita faz muito bem nessa área da segurança pública, né? Atuar por meio do medo, colocar o medo nas pessoas, mas você não tem uma política efetiva de resolução. Ilude, né? Ilude como, sei lá, a política de segurança agora do Derrite aqui em São Paulo. Vai lá na Baixada Santista, mata 30 pobres, e pretos de preferência, segundo a política deles, aí quer passar para a população de São Paulo, que está combatendo o PCC, que está resolvendo. 5 dias depois, o PCC estava batizando até o drink da classe média de São Paulo. Ele estava matando gente no aeroporto. Matando gente no aeroporto à luz do dia. Então, são operações que nada resolve, só ilude, né? Matamos 30 pobres. Então vai ter menos criminalidade. O raciocínio medieval é esse. Resolve nada, mas o cara vai lá, mostra na TV, no horário eleitoral, estamos no combate firme. Aí vai o PCC ali a 10 metros do gabinete dele, no Palácio dos Bandeirantes, continua com todas as operações. O PCC, junto com as fintechs, algumas fintechs, não são todas, na Faria Lima, botando para quebrar. Então é ilusão. Chico, ontem a gente estava falando aqui, para trazer um outro assunto, sobre o Vladimir Herzog, sobre o documentário original do ICL. O lançamento vai ser amanhã. Opa. Então eu queria trazer esse convite aqui para a nossa comunidade. Então, nesse dia 25 de outubro, que é sábado, a gente tem os 50 anos do assassinato do Vladimir Herzog. É a data em que o jornalista foi assassinado pelos militares no período da ditadura. Então, a gente vai ter uma estreia amanhã, quinta-feira, dia 23, do documentário original do ICL, que é uma homenagem à memória, claro, do Vlado. Mas também a gente vai recapitular como é que foi esse assassinato, como é que tudo aconteceu. Então, a gente vai trazer um trailer aqui para a gente ter uma ideia do que vai trazer esse novo documentário original do ICL. Vamos lá. Comecei a ouvir os gritos do lado. Mataram ele. Mataram o Vlado. Mataram o Vlado. Foi uma revolta muito grande, que ninguém esperava a morte do Vlado. A morte dele chegou no momento que o copo estava cheio e a morte dele fez transbordar esse copo. Foi o despertar da consciência nacional contra o horror da ditadura militar. Falar de Vlado hoje é falar da linha dura do Exército de 75, que desagou em Bolsonaro, que elogia a Ustra no impeachment da Dilma. Nós estamos aqui por ele, pelo que ele significava, pelo que ele sonhava. Tem que sempre falar desses casos para que a gente consiga justiça para essas pessoas, reparação para as famílias e, principalmente, buscar a não repetição.
Então vai ser amanhã, logo depois do N2, Rodrigo, colado com a gente aqui, 7 horas da noite, a estreia do documentário do Vlado. E no fim de semana, um ato para lembrar os 50 anos. Aqui em São Paulo, um ato né? público lá na Praça Vai da Sé. repetir, na verdade, o ato ecumênico. No mesmo local onde houve o ato ecumênico comandado pelo Dom Paulo Evaristo Arnes e por outras lideranças em 75. Então, amanhã, quinta-feira, o documentário e no fim de semana, no sábado, se não me engano, né? Isso. No sábado, a missa para relembrar os 50 anos da morte do Vlado Herzog. E também tem a estreia do podcast, né? Podcast. O podcast é Herzog, a foto e a farsa, que o Camilo Vanucci, que vai narrar toda essa história, ele fala especificamente sobre aquela foto que foi forjada, como se o Vlado ele tivesse cometido suicídio. Mas a gente sabe que é um símbolo das mentiras da ditadura, essa foto, né? Justamente. Então, vai lá em isl.com.br/Herzog, ativa o seu lembrete para você não perder. A gente já viu aqui, né, um gostinho do que vai ser o documentário, mas está realmente muito, muito bem feito. E a gente precisa continuar lembrando, né, honrar a memória do Vlado e continuar aí na luta, junto com os familiares e os amigos, né, que perderam muita gente. Não, e assim, é muito triste, mas é muito importante isso que aparece aí no trailer, né? O Vlado foi morto no DOI-CODE, comandado pelo Ustra. Né? E o torturador. E o Ustra é o ídolo do Bolsonaro, que vai para a votação do impeachment da Dilma, fazendo louvação ao Ustra. Os filhos, o Eduardo Bolsonaro usa camisa, com o Ustra como se fosse um herói, e era um torturador. Isso, quer dizer, essa história que ficou debaixo do tapete até certo ponto, acabou permitindo que o Bolsonaro fosse eleito defendendo torturador. Então a gente tem que contar mais e mais essa. Ela diz muito sobre o Bolsonaro, que foi esse personagem que ganha a eleição no Brasil. Agora eles estão aí dizendo que são a favor dos direitos humanos do pai, né, que está passando por... Todos eles. Mas nunca se preocuparam com as mortes da ditadura, né? Não, e ele não está pendurado no pau de arara, o Bolsonaro, ele está em casa. Ele tá fazendo festinha de aniversário, ele está recebendo o Valdemar todo dia. Está tendo todos os direitos que a Constituição e a democracia permitem. Não é a ditadura, lá sim, ditadura, pau de arara, tortura e morte, né, Gabi? Inclusive não é tem outros bolsonaristas aí pedindo direitos humanos, né, presos por aí afora. Nós vamos falar daqui a pouco de uma outra personagem aí também, né? É isso aí. Vamos seguir aqui para falar desses personagens da extrema-direita. A Cristina Serra está chegando aqui para conversar com a gente com uma notícia a respeito disso também, mas antes vou dar boa noite para a Cris, minha querida amiga, que aliás também está no Em Detalhes amanhã junto comigo. Conversei com ela agora há pouco. Boa noite, Cris. Boa noite. Oi, Gabi, boa noite, Rodrigo e Chico. Boa noite, querida. Cris, trazendo então essa notícia que saiu agora há pouco do Ministério Público da Itália, que deu um parecer favorável para a extradição da deputada federal Carla Zambelli para o Brasil, informação da Advocacia Geral da União. Ela está presa ali desde o final de julho, dia 29, para ser mais precisa, por uma decisão da Justiça da Itália, que considerou um risco de fuga muito grave por parte da deputada. A Carla Zambelli, só para a gente não esquecer, ela foi condenada aqui no Brasil pelo Supremo Tribunal Federal porque foi uma invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Então, antes que o Supremo decidisse pela condenação definitiva dela, aí a Carla Zambelli fugiu para a Itália. Até antes ela esteve nos Estados Unidos, né, fez toda aquela volta, mas aí, nesse momento, que até estava se procurando a Carla Zambelli, ela foi incluída na difusão vermelha da Interpol, justamente por conta disso. Ela confiava que não ia acontecer nada com ela na Itália. Ela disse, né? Isso. Ela falou que ela era inalcançável na Itália. Talvez tenha sido o grande erro dela se ela ficasse nos Estados Unidos, hein, Cris? Como ficaram o Figueiredo, o próprio Eduardo Bolsonaro e outros, Alan dos Santos. Talvez nos Estados Unidos ela tivesse mais protegida. Foi para a Itália. Ou até aqui mesmo, um recurso aqui, outro recurso lá, um Luiz Fux no meio do caminho, ajeita para lá, ajeita para cá. Era melhor do que ter fugido. Mais uma notícia ruim para eles aí, Cris. Olha, é que essa gente, além de ser golpista, é burra, né? E não sabe avaliar direito as situações e acaba metendo os pés pelas mãos, como foi o caso da Zambelli. Certamente a melhor escolha para ela teria sido os Estados Unidos, né? Certamente, não tinha que ter dúvida com relação a isso. Tanto é que tem outros lá que estão muito tranquilos, né?
Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, sei, não há ordem de prisão contra eles, mas eu estou dizendo assim, esse pessoal é muito bem aceito e protegido pelos Estados Unidos atualmente por motivos óbvios. O fato é que esse rebutalho bolsonarista, sabe, pode demorar o tempo que for, enfim, todos eles estão sendo alcançados pela mão da justiça brasileira, né? Estamos aí vendo o julgamento dos golpistas todos no Supremo Tribunal Federal, na primeira turma, né? E esses que não estão no processo do golpe, mas que são golpistas igualmente, como é o caso dessa Zambelli, né? Vai responder também, tudo dentro do devido processo legal. Vocês estavam aí falando ainda há pouco, né? Relembrando Vlado Herzog na ditadura, quando não existia devido processo legal. Né? A pessoa simplesmente desaparecia, era torturada, morta, e muitas vezes o corpo desaparecia, a família não tinha nem como recuperar o corpo e prestar as devidas homenagens, né? Que é essa ditadura que esse povo defende, que essa Zambelli defende. Ela não, ela está sendo julgada com todos os rigores, dentro de todos os rigores da lei da Itália, país do qual ela é cidadã, ela tem a cidadania italiana, e vai chegar aqui no Brasil e também aqui responderá perante a lei, perante o nosso judiciário, tudo dentro da lei, mas vai responder. Isso. Por enquanto é o Ministério Público, né, Gabi? Quer dizer, é muito parecido com o que acontece aqui no Brasil. Isso. O Ministério Público dá o seu parecer, aí a Justiça, em geral, leva em consideração e acolhe, mas pode também não acolher, pode ter um entendimento diferente, mas tudo leva a crer que, com esse parecer do Ministério Público italiano, não, deporta. Então, aí a primeira instância vai dizer deporta, ela ainda vai recorrer à segunda instância na Itália, à Corte Maior na Itália, que eu não sei exatamente o nome, enfim, isso pode levar alguns meses, mas o fato é que em 2026, provavelmente, a Carla Zambelli vem cumprir pena aqui no Brasil, ela e Bolsonaro, lado a lado, cumprindo pena em 2026. A gente espera. Juntinhos. Agora soltar a mão dela e não conseguiu, né, Chico? Vão se reunir na prisão. Se bem que o Bolsonaro não quer mais saber dela a essa altura, né? Já mostrou que é desprezo total. Eu ia só destacar assim, que a justiça italiana tem sido muito correta em relação a esse caso. Você veja, por exemplo, quantas vezes ela tentou, a ex-deputada tentou moleza ali na cadeia, mostrando que estava muito doente, não tinha como cumprir pena, ia lá uma junta médica, olhava de forma científica e via que estava tentando aplicar um caô. Então não colou até agora. Ela pediu para responder, para esperar a decisão da justiça italiana de extradição, num apartamento de uma amiga, que foi onde ela foi presa, né? Ela foi presa num apartamento de amigos lá na Itália. Então ela queria permanecer nesse apartamento. Mas a justiça italiana tem dito, não, tem risco de fuga. E tem mesmo, né? A gente sabe que os bolsonaristas, podendo, vão escapulir. Acho que ela deve estar arrependida. A essa altura, gostaria de ir para casa para ver se, corre para os Estados Unidos de volta, seria o caminho para ela evitar a prisão. Mas não vai. A Carla Zambelli, muito provavelmente em 2026, lado a lado com o Jair na cadeia, Gabi. É isso. O Cris, tem um outro assunto que está aqui suscitando muito debate no nosso chat a respeito do Luiz Fux, essa saída do Luiz Fux, né, que ele fez um pedido para deixar a primeira turma ali do Supremo Tribunal Federal. E, bom, a gente já falava sobre isso aqui ontem, que não tem clima nenhum com os colegas da primeira turma do Fux, depois daquele voto vergonhoso para tentar absolver o Bolsonaro e também os demais condenados do núcleo crucial da trama golpista. E na segunda turma ele tem um desafeto, que é o Gilmar Mendes, de longa data, só que ele tem dois ministros que estão alinhados com ele ideologicamente falando. Então, o Nunes Marques, o Cássio Nunes Marques e também o André Mendonça, que são ministros que têm um alinhamento maior, né? Foram indicados, na verdade, pelo Bolsonaro e que têm um alinhamento normalmente com pautas relacionadas ao bolsonarismo. Aí tem uma outra pulga que foi colocada atrás da orelha, que é essa possibilidade do Fux levar para a segunda turma o recurso contra a inelegibilidade do Jair Bolsonaro, né? E com o voto do Fux, dá para a gente inferir que teria maioria nessa questão.
E aí são várias questões que são colocadas. Eu fui aqui perguntar para alguns advogados, a nossa colega Damares Medina disse que, como o Fux é o relator desse processo, né, existe essa possibilidade, mas tudo pode mudar o tempo todo, tem questão de ordem para que o caso seja analisado pelo plenário, enfim, tem várias questões que são colocadas, mas uma delas, que eu acho que é muito importante de ser levada em consideração também, é a condenação do Jair Bolsonaro pela própria trama golpista, porque isso também leva à inelegibilidade do Bolsonaro. Então, eu acho que é mais um barulho. Né, porque, veja, Cris, ele está inelegível pela decisão do TSE, ali era questão eleitoral, e ele fez o recurso, e esse recurso está na mão do Fux. Então, o Fux poderia botar debaixo do braço, levar para a segunda turma e falar, opa, aqui temos 3 votos para ali anular a inelegibilidade. Mas ele está inelegível, vai ficar dentro de poucas semanas por causa do julgamento do golpe. De qualquer maneira, o Fux tem aí uma caixa de ferramentas para causar confusão ainda no Supremo, né, Cris? Rodrigo, isso sempre é possível, né? Alguém já falou, no Brasil até o passado é incerto, né? Imagina qualquer coisa que envolva regimento do Supremo, né? Qualquer regimento, aliás, você puxa daqui, estica dali, você consegue moldar de acordo com a conveniência. Mas é isso que você falou, Bolsonaro está condenado e será preso daqui a bem pouco tempo, né? Pelos atos golpistas, ele estará preso, ele não poderá ser candidato no horizonte curto, na próxima e nem na outra eleição, enfim, né, vai saber ele com todos esses problemas de saúde, onde é que vai estar depois dessas eleições. Então, assim, não tem como. Agora, sim, o Fux pode fazer isso, levar esse recurso para a segunda turma, onde, é claro, ele teria maioria lá, né? Porque lá estão os outros 2 bolsonaristas, né? O terrivelmente evangélico e o Cássio com K. Agora, ainda assim, né? Ainda que ele queira fazer isso, o que caracterizaria, assim, de uma maneira muito clara, né, uma manobrazinha, assim, bem rasteira, né, fazer isso, mudar de turma, que aí eu vou levar para outra turma onde eu tenho maioria, isso é coisa de moleque. Isso é coisa de moleque. Ainda assim, ele não pode decidir isso assim sozinho, não, sabe? O Edson Fachin, como presidente, pode também, numa conversa, por exemplo, entre o Fachin, entre o presidente da primeira turma, o Flávio Dino, e a segunda turma, e o Fux, obviamente, eles podem chegar e dizer assim, olha, Fux, não dá, sabe? Isso aí é uma manobra muito rasteira, fica muito ruim para a imagem do Supremo. E acomodar isso, e a coisa, e ele, por exemplo, nesse julgamento que está na primeira turma com ele pode até ir, mudar de turma, mas o recurso fica na primeira turma e quando for julgado, ele votaria. Ele poderia votar na primeira turma, mesmo estando na segunda, entende? É como eu digo, regimento do Supremo, você ajeita daqui e dali, acomoda qualquer circunstância. Para mim, na verdade, o que parece muito claro é o seguinte, o ambiente para o Fux na primeira turma ficou muito ruim, muito difícil, depois daquele voto dele, né, absolvendo o Bolsonaro, e não é só porque ele absolveu o Bolsonaro, é pela maneira como ele fez isso, né, com aquele voto interminável, aquela coisa insuportável que ele fez, né, que agride o próprio tribunal, né, a maneira como ele fez aquilo, né, se sobrepondo aos demais, atrasando o julgamento, fazendo um voto muito mais longo do que o próprio relator. Na outra turma, claro, ele vai ficar em casa. Ele foi procurar a turma dele, a verdade é essa. Resumo, o Fux rasgou a fantasia. Ele está mostrando quem ele é verdadeiramente, né? Um bolsonarista. É isso, está claro, e ele vai ficar com a turma que ele fica mais à vontade. Agora, que cria uma situação esdrúxula, porque dentro do Supremo você vai ter 2 turmas com perfis muito diferentes, né? Uma de maioria bolsonarista e a outra turma comprometida com a democracia, etc. e tal. Esse fla-flu interno, digamos assim, que está se caracterizando com essas 2 turmas,
Isso é muito ruim para o Supremo. Verdade. O Cris... O papel dele, né, é um papelão, né, Sim. tentando salvar de forma tardia ali, puxar o último recurso possível para salvar a pele do Bolsonaro, né? E aquele voto dele é tão desmoralizante porque ele citou vários mestres do direito internacional e todos negaram que quisessem dizer aquilo em suas teorias do direito. Errajoli, né, que é o mestre do foi garantismo. o principal, mas né? todos negaram que era aquilo que estava escrito nos seus estudos. Ficou muito feio, né? Ficou esvaziado, desmoralizado e tenta puxar ali pelo rabo a última pena para salvar o Bolsonaro. É muito feio. O Cacai, ele está alinhado aqui, a doutora Damares Medina, que também conversou com a gente aqui nos bastidores, né? Já mandei uma mensagem rapidinho para a gente tentar também trazer esses meandros aí das discussões jurídicas. E o Cacai também disse que ele pode tentar levar para a segunda turma, sim, que não seria incomum, mas que isso já foi debatido na primeira turma. Então, isso abre uma discussão, né? O fato disso já ter sido debatido provavelmente vai manter o processo na primeira turma e não na segunda, apesar de o Fux ser o relator e ir para a segunda turma. A Gabi mandou uma mensagem para o Cacai, a gente estava aqui, enquanto a Cris falava, tentando ouvir a resposta do Cacai, enquanto a gente está no ar, né? O Cacai diz isso, né? O Fux é relator. Se o caso não tivesse sido debatido de maneira nenhuma, ele poderia levar com ele para outra turma. Como já foi debatido na primeira turma, deixou de ser um caso só dele e passou a ser um caso da turma, né, Gabi? Então, ficaria, teoricamente, é o que a Cris acabou de falar. É que quando o ministro ele é relator e o julgamento não se iniciou, ele pode levar. Mas como já se debateu, pode ter um entendimento de que fica. Perdeu o ineditismo já ali. Se iniciou. Aí fica na primeira turma. Então é isso, vai ter que ter... nós vamos ter que aguardar um pouquinho. Primeiro precisa ver se o Fux vai ter coragem, como falou a Cris, né, e o Chico também falou, você vai ter coragem de isso vai ser bom, né, para expô-lo, assim, ele vai ter que reivindicar isso. É uma espécie de um golpezinho, uma chicana, né? Uma chicana jurídica, como eles dizem, um golpezinho ali para tentar, não, daqui o processo é meu, eu vou levar debaixo do braço, é isso que ele vai tentar. Pode ser até, como vocês observam aqui também, isso pode pegar muito mal, né? Ao invés de gerar o barulho que a extrema-direita quer, para dizer, olha, vamos, né, salvar o Bolsonaro da inelegibilidade, no fim das contas pode ter um efeito contrário, né? Que é justamente querer a qualquer custo salvar o Bolsonaro. E aí unificar os outros ministros contra ele. Isso pode realmente... eu acho que o Fux tem que vai fazer essa avaliação também, se vale a pena, política, né? Correr esse risco para um caso praticamente perdido, né? Porque por mais que ele faça isso, o Bolsonaro vai continuar inelegível pela condenação já que acabou de acontecer. Mas alimenta um discurso. Alimenta. Fortalece a ideia do Bolsonaro e ele vai ficar dizendo que é injustiçado, vê o que diz o Fux. Isso alimenta também fora do Brasil, na Casa Branca, algum maluco tomar a decisão do Fux como algo sagrado também e defender. Não é bom para a instituição do Brasil. Não é bom. Cris, vamos seguir aqui, então, também trazendo outro dia, Rodrigo, a gente estava falando de algumas figuras que estavam meio sumidas na política e gravaram um vídeo para falar de dosimetria, que no fim das contas era uma espécie de anti-light. Vocês lembram disso? A gente colocou um vídeo e falou, nossa, tantas figuras da política que foram ressuscitadas aqui, né? E no fim das contas... Era o Temer e o Aécio, né? Nesse caso era o Temer, o Aécio, no fim das contas, de certa forma a gente está falando do PSDB, que é um partido, né? Quase em extinção. Uma decadência, né? Quase que extinção, Rodrigo, exatamente. Hoje a gente teve um encontro com esse partido do Ciro Gomes. Acabou de se filiar ao PSDB em cerimônia no Ceará e ele atacou o presidente Lula. Claro. Geraldo Alckmin também, o Camilo Santana. O Ciro ele ainda não confirmou uma candidatura ao governo do Ceará e deixou até em aberto uma tentativa eventual. Olha, mas é candidato, viu? É candidato. Né? No Ceará. A própria foto hoje mostra ele com os bolsonaristas, com o André Fernandes. A foto revela a candidatura dele já em aliança com, eu ia dizer, com o pior do bolsonarismo, não, com a nata do bolsonarismo. Que é o André Fernandes, que quase foi eleito prefeito, né? Com aliança com o prefeito de Juazeiro do Norte, o Gleidson, que também é bolsonarista. É uma aliança Bolsonaro e aquela turma antiga do Tasso e do Ciro. Turma lá dos anos 90.
Então ele volta para o partido que o projetou nacionalmente. Ele foi filiado a outro. Só que essa turma toda mudou, ou para o PT ou para o PSB. Só voltaram ele e o Tasso. Só o Tasso Gereissati. E agora com o reforço do bolsonarismo do Ceará. Certo. Você acha que ele não vai tentar a presidência, então, pela informação que você tem lá no Ceará? Não, ele fica no Ceará mesmo. Assim, a prefeitada toda já posta foto, junto com o Ciro, nosso candidato ao governo do Ceará. A não ser que ele se empolgue aí com alguma pesquisa e mude o rumo. Certo. O rumo da prosa. Mas no momento, o candidato... As visitas dele, assim, às regiões, é como candidato a governador do Ceará para acabar com... diz literalmente, para acabar com Camilo Santana e com o irmão e com todo mundo, que não seja ele, né? Mas vai acabar cumprindo, né, Cris? Mesmo que ele seja candidato no Ceará, ele acaba cumprindo uma tarefa que é de tentar enfraquecer o PT, onde o Lula é mais forte que é no Nordeste, né? Tentar derrotar o PT no Ceará, Bahia e Ceará, né? Além do Piauí, enfim, mas são os estados mais populosos, né? Com uma economia importante, Ceará, Bahia, Pernambuco também, mas daí não é o PT, é o PSB. Mas o Ceará, derrotar o PT no Ceará é uma tarefa que, se o Ciro se propõe, ele quer ajudar a extrema-direita nacionalmente. Eu não sei como é que você vê esse retorno do Ciro, até simbolicamente, para o PSDB, Cris. Olha, Rodrigo, eu acho que o grande perigo disso que o Ciro está fazendo é exatamente esse que você mencionou, é causar um estrago dentro do Ceará, né? Um estrago para o PT no Ceará, um estrago para a campanha do Lula, a reeleição, né? Que a gente sabe, é esse o cenário que está sendo desenhado. Porque é onde o Ciro ainda tem algum capital político eleitoral, né? É o estado dele, onde ele construiu a carreira dele. Ele está voltando, né? O Ciro fez aquela trajetória, assim, né? Ele, num dado momento, parecia que ele tinha feito aquele percurso de 180 graus. Agora ele está completando 360, está voltando exatamente para o ponto de partida dele. Ele começou na política na direita, né? No partido de sustentação da ditadura. E foi se movendo gradualmente em direção à centro-esquerda, digamos assim. Nunca considerei ele um candidato de esquerda, mas ele se apresentou, e não como centro-esquerda, né? Me pareceu sempre. E ele, em determinados momentos da história recente, das campanhas presidenciais, ele teve um papel importante, ele trazia temas para o debate muito importantes, e me pareceu, em muitos momentos, seriamente comprometido com a democracia. Agora, com este movimento que ele faz, né, é que nem o Fux que a gente estava falando há pouco, rasga a fantasia, está aliado com o que há de pior, né, na política brasileira, que é o bolsonarismo. Só que no Ceará, infelizmente, ele, com essas alianças que ele está fazendo, ele pode sim fazer um estrago danado ali, sabe, e tirar muito voto da esquerda. Então, assim, não creio que ele vá mesmo, hoje ele não tem fôlego para uma candidatura presidencial, não tem. Eu acho que ele vai tentar justamente aproveitar esse capital eleitoral residual que ele tem no Ceará, que não é um resíduo qualquer, ele tem um capital eleitoral lá para se reerguer politicamente, né? E ele ainda tem tempo para exercer a política, ele é um político ainda jovem, né? E ele pode mais à frente dar outro salto para esta campanha, né? Para este ciclo eleitoral de 2026, me parece que o projeto dele é sim local, regional, né, e que significa uma grande dor de cabeça para o PT, que tem na região Nordeste, né, a sua grande pujança eleitoral. Exatamente. A Gabi descreveu aqui a imagem, né? Acho que o Chico, agora eu não me lembro que falou da imagem, ele ao lado do André Fernandes, né? Não, foi o Chico, desculpa. Cris, você fala que ele pode gerar estrago. A eleição para a Prefeitura de Fortaleza, no ano passado, o André Fernandes, bolsonarista, quase ganhou, faltou 1%, lembra? Já contou um pouco com o apoio dele, com o apoio do PDT, eles estavam, Roberto Cláudio e tal. Então, por 1 ponto percentual, que a extrema-direita não ganha Fortaleza. Agora você imagina,
formalmente, essa extrema-direita que é forte na capital, né, com André Fernandes, que é forte em Juazeiro, que tem ainda prefeitos espalhados aí com uma certa capilaridade, não tanto como no passado. Então, a capacidade, o Camilo Santana vai ter que cortar um dobrado. O Ciro não é favorito, temos que dizer não isso. Né? Não. O Ciro é um candidato competitivo, mas ele um pouco abaixo. Hoje ele não tem a força do Camilo Santana no Estado, porque a maioria dos prefeitos está com o Camilo. Está com o Camilo. E com o governador. Ou no PT ou no PSB. Então, ele não tem a mesma força do Camilo, mas é um candidato competitivo. Digamos que a direita finalmente encontrou um candidato competitivo no Ceará inteiro, não só em Fortaleza, que sempre teve. Certo. E aí a gente tinha imagens, esse é do evento de hoje, né? Isso. Da ficha de filiação. A gente tem o Ciro Gomes ali muito próximo ao Tasso Gereissati, né? É uma coisa aí meio nostálgica, né, do que aconteceu ali nos anos 80... Porque o Tasso é que puxa o Ciro, né? O Tasso era o mais veterano. Quem faz o Ciro? O Tasso que põe o Ciro, ele era considerado senador, né? O Tasso é que traz o Ciro e fala, é um jovem talento e tal, e o Ciro é governador muito jovem, com menos de 40 anos, ele se torna governador do Ceará e depois vira ministro da Fazenda do Fernando Henrique por causa desse mandato dele de governador e pela ligação com o Tasso Gereissati. Então, ele tem uma história, a história mais exitosa e vitoriosa dele de exercer poder foi no PSDB. Depois nunca mais ele exerceu poder. Exatamente. Ficou sempre tentando. Foi ministro do Lula também. Foi ministro do Lula, é verdade. Governo do Lula também. Então, mas assim... E foi ministro da Fazenda do Itamar Franco. Ele, Ciro, diz que é o autor do Plano Real. É verdade. Não, ele já falou isso. Ele reivindica a autoria do Plano Real. Não, eu falei Fernando Henrique, eu estou errado. Ele foi ministro antes do Fernando Henrique ganhar a eleição. Ele foi ministro no governo Itamar, claro. Tem toda a razão. Obrigado, Cris. É isso aí. Cris, a gente ainda tem um assunto aqui, né, rapidamente, para comentar com você, que é essa decisão da Justiça do Rio de Janeiro absolvendo 7 réus do incêndio do Ninho do Urubu. Essa história é importante e o juiz responsável, o Tiago Fernandes de Barros, ele baseou essa absolvição no que, abre aspas, né, no que ele chamou de ausência de demonstração de culpa penalmente relevante e na impossibilidade de estabelecer um nexo causal seguro entre as condutas individuais e a ignição, fecha aspas, um incêndio que deixou 10 adolescentes mortos, né, em 2019, outros 3 feridos também. É um caso gravíssimo esse do Ninho do Urubu. Gabi, isso me lembra tanto o caso da Boate Kiss, né? A luta dos pais e os responsáveis sejam punidos. É o que a gente vai ver no caso do Ninho do Urubu. Essa é uma decisão em primeira instância, a promotoria já disse que vai recorrer, né? Então a gente vai ver agora o caso caminhar na justiça, mas é chocante que um juiz de primeira instância, né, absolva os réus por esse motivo que você acaba de ler. Ele não vê nexo causal entre o que aconteceu, a morte desses 10 jovens atletas, meninos de 14 a 16 anos que sonhavam um dia serem ídolos do futebol, do Flamengo, né? A maioria meninos negros, diga-se de passagem, de famílias pobres, meninos negros, dos 10, 8 eram negros, né? E ele não vê, o juiz não consegue ver o nexo causal num processo que traz uma série de evidências de negligência e de descaso com a vida daqueles meninos. Eles dormiam em contêineres que não tinham alvará de funcionamento, que o Flamengo já tinha sido multado, inclusive, pela prefeitura, tinha grade nas janelas, isso dificultou que os meninos conseguissem sair, tinha problema no ar-condicionado, né? Não tinha manutenção, o processo mostra isso, né? Que não tinha, o ar-condicionado não tinha manutenção, e foi onde começou o incêndio. Enfim, evidências, fatos concretos de que aqueles meninos dormiam num lugar sem a menor condição de segurança, né? Então, a direção do clube, como é que a direção do clube, o responsável pelo centro de treinamento, não são responsabilizados por essas mortes, né? Então, assim,
A impunidade é uma coisa muito chocante, muito gritante. Eu vou dizer uma coisa, sabe? Desde que aconteceu esse crime, porque isso é um crime, nunca mais eu consegui cantar o hino do Flamengo. Nunca mais, sabe? Porque diz assim, uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Isso é literal, sabe? Eu não consigo, isso não sai mais da minha boca, sabe? Então, enfim, a promotoria vai recorrer e a gente espera que lá no final desse processo, né, que essas famílias tenham justiça pela morte dos seus filhos. Disse tudo, Cris. Aí. É isso, é o mínimo. Cris, obrigada. É importante você trazer esse assunto aqui também para a nossa discussão no N2. Obrigada, querida. Obrigado. Até a próxima. Obrigada, pessoal. A gente segue aqui no N2, daqui a pouquinho a gente vai trazer informação internacional também, o professor Trevisan já está esperando para entrar junto com a gente. Antes disso, Rodrigo, queria lembrar aqui a nossa comunidade que a gente vai ter uma aula do professor Gessé Souza, né, no dia 30 de outubro. Então, quinta-feira que vem, porque quinta-feira agora é o documentário que a gente falou agora há pouco, né? Isso. Então, no dia 30 de outubro, 8 horas da noite, a gente vai falar, entender como é que o sistema capitalista iludiu trabalhadores, transformou cidadãos em consumidores. Então, você pode garantir a sua vaga na aula gratuita A Grande Mentira do Capitalismo com o nosso professor sociólogo Gessé Souza, que vai ser na semana que vem. Mais uma etapa aí dessas aulas com o professor Gessé que a gente vem acompanhando muito, né? E falar de exploração é algo que a gente vem falando quase que dia a dia aqui, né, Chico? Exatamente. E a chave da questão aí é essa, de transformar o que é um cidadão apenas em consumidor. Isso aí. Essa é a chave da discussão. É uma espécie de truque, né? O ilusionismo, né? Isso é feito na frente de todo mundo, né? E eu lembro no jornalismo, quando você ia fazer reportagem, e muitas vezes o editor e o repórter, quase sem querer, eu ia dizer, mas não era sem querer. Não, porque os consumidores aquilo, como se o grande ente num país fosse o consumidor, e não o cidadão. Então você coloca o consumo à frente da cidadania, né? Esse é um truque importantíssimo. Porque aí você tira, você troca o direito, né, o direito do cidadão pelo valor da compra, pela compra. Ele só vale o que ele pode comprar. Ele não vale por estar vivo. Exatamente. Se você não tem dinheiro, você não vale. Né? Não vale. Sim, e um consumidor passivo é o que, né, segura essa estrutura de exploração também das elites, que é algo que o professor Gessé estuda há muitos anos. Exatamente, Então, semana que vem a gente descobre tudo sobre essa aula em sln2.com.br, que vai ter a mediação de Eduardo Moreira. Vamos seguir aqui falando de assunto internacional. Eu prometi, professor Leonardo Trevisan, vem conversar com a gente a partir de agora. Professor, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite. Como vão vocês? Boa noite, Rodrigo, Gabriela, Chico, como estão todos? Muito obrigado pelo convite. Professor, boa noite, querido. Muito bem, com expectativas sobre a possibilidade desse encontro, né, do presidente Lula com o Donald Trump nessa viagem para a Malásia. Pode ser que o encontro realmente aconteça e está tudo sendo ali arquitetado, né? Os negócios estão em andamento. E seria uma reunião que seria uma continuação tanto daquela conversa telefônica, né, do presidente Lula com o Trump, como também daquele encontro entre o Mauro Vieira também e o Marco Rubio. Então, queria te ouvir um pouco sobre essa expectativa. Em primeiro lugar, imagino que negociação sobre as taxações do Brasil, mas eu não quero deixar de perguntar também sobre essa questão da América Latina, principalmente esses ataques contra a Venezuela. Se o presidente Lula, de repente, pode colocar isso na discussão também? Esse ponto é importante, né? A Venezuela, o papel do Brasil, não como protetor da Venezuela, que ela não precisa disso, mas o papel do Brasil como o maior país dentro de uma ideia de América Latina. Nós temos há 50 anos nenhuma invasão militar na América Latina. Isso precisa ser preservado, né, por décadas. Então, há um princípio que eu acho que une a América Latina e isso precisa ser lembrado. Mas, bom, vamos falar pela tua ordem, né, que é a questão, primeiro, do Lula com o Trump. Né? Eu acho que, sabe que a viagem do Lula
ela tem um ponto de parada anterior, ele dá uma paradinha anterior, né? Ele dá uma paradinha em Jakarta, na Indonésia, né? E não é de graça. Né? É um recado muito claro. A Indonésia é um país grande, a Indonésia é um país de 280 milhões de habitantes, um país fortemente industrializado, muito conectado à China e que está se transformando num parceiro comercial importante do Brasil. Vamos lá. Né? A carne que os americanos não compraram, praticamente 18% dessa carne foram comprados pela Indonésia. Isso é um recadinho, né? É um recadinho. Né? O Lula será recebido numa visita de Estado, ele vai receber um título de doutor honoris causa, ele tem uma importância bastante significativa. O X da viagem é o fato de que o presidente Lula vai conversar com o presidente Trump, se isso for possível nas agendas. Sim, vamos dizer, é o prato principal. Né? Mas o fato de que o presidente Lula está abrindo mercados na Ásia é a primeira vez que um representante brasileiro estará nessa reunião da ASEAN, né? Que é a Associação de Nações do Sudeste Asiático. Ali são 10 nações integrantes, o Timor-Leste entra na próxima reunião, são 10 nações que reúnem um PIB bastante significativo. Né? E, de alguma forma, é uma janela aberta para negócios do Brasil. O convite veio do anfitrião da Malásia, né? Que também está comprando produtos brasileiros, também está entrando nisso. Né? A Ásia dá recados, né? Essa entrada é importante. Se de fato acontecer a reunião entre o Trump e o presidente Lula, os dois presidentes, ela acontecerá num espaço geopolítico novo. Esse fato ele tem que notar. Eles vão falar lá de igual para igual, como presidentes que foram recebidos mais ou menos nas mesmas condições na ASEAN. Isso tudo tem significado diplomático. Né? O presidente Lula fez como ele brincou, não é? O presidente Lula fez uma petroquímica em relação ao presidente Trump. Eu prefiro aquele discurso inicial, desde o início. Eu converso com todo mundo, eu só não tenho medo de ninguém. É disto que nós estamos falando. Né? Imaginar que o presidente Lula vai ter medo de cara feia ou de situações desse tipo, eu acho inocência. Segundo, né, o papel comercial dos Estados Unidos no Brasil está estacionário. Se a gente observar com alguma calma, a preocupação maior é da AmCham, a preocupação maior é de manter contato com o Brasil. O que os Estados Unidos têm com o Brasil é do interesse deles. Vamos deixar isso bem claro. O que nós temos de interesse com os Estados Unidos são produtos que outros compradores no mundo podem reatar esses contatos. Há 6.000 empresas que os Estados Unidos têm algum tipo de cadeia produtiva integrada. Isso quer dizer o seguinte: fabrica aqui no Brasil, vende para lá. Fabrica um pedaço nos Estados Unidos, completa aqui. Isso não é substituído de uma hora para outra. Comprar café, comprar carne é substituído, sim, bem rapidamente. Nós estamos numa posição, vamos deixar isso bem claro, com todo o respeito que um PIB de 30 trilhões exige. Nós estamos numa posição que não é daquela tradicional submissão a uma potência maior. Nós podemos, sim, e o presidente Lula vai usar exatamente isso, falarmos de igual para igual com respeito mútuo. É interessante, né, Gabi? Chico, professor Trevisan, que acontecendo na Ásia, isso fica mais claro ainda, né? Bom, o Lula já foi aos Estados Unidos, foi recebido pelo Biden, e aí também não tem problema nenhum. Mas como o Trump, a gente sabe como é que o Lula ir à Casa Branca podia dar aquela impressão de que você está se dirigindo à metrópole, sabe como é que é? O sujeito da colônia indo até a metrópole, né?
E não é isso que o Lula quer, e nem o Itamaraty, vamos ser bem corretos também, não é só o Lula, não é porque o Lula está na presidência, é porque o Itamaraty tem essa tradição de independência nacional também, né? Então, ser na Malásia, eu achei muito boa a descrição do professor, também tem esse caráter simbólico de que ali nenhum dos dois manda, nem o Lula nem o Trump, eles estão em condições iguais, apesar dos Estados Unidos terem o peso que a gente sabe, né, Gabi? Quer dizer, tem mais peso econômico, né? Tem peso econômico. Agora, não tem subserviência, não tem ninguém comandando o teatro ali, né, Chico? Que na Casa Branca o Trump comanda o teatro, né? E não tem o medo da pegadinha ali de última hora, do cenário da Casa Branca que vai ser montado, Exato. de alguma arapuca do Trump. De botar um vídeo que depois tem que ser desmentido, como ele fez com a África do Sul. Né? Falou de racismo reverso. É isso. Professor. Com certeza. Vai. Eu acho. Fale, não, Gabriel, professor, fica à vontade, pode concluir. Não, eu ia só completar exatamente isso que o Chico mencionou, né? Eu achei que a palavra dele, ele achou a palavra certinha. É arapuca. Porque arapuca não é só quando ele coloca o vídeo falso. É arapuca quando ele puxa o assunto e traz auxiliares para esmagar o contendor. O Zelensky que o diga. Né? Que não foi o único. Ele fez isso com o Macron. Verdade. Então, de fato, é território minado, né? De fato, é território minado. Portanto, né, vamos devagar com a Andorra. É isso aí. Boa, professor. Eu quero só atualizar aqui uma notícia. A gente falava agora há pouco sobre aquele pedido do Fux para tentar ir para a segunda turma, e o presidente do Supremo, o ministro Edson Fachin, autorizou que o ministro Luiz Fux ele passe a integrar, então, agora a segunda turma a partir da próxima semana. Isso já deve mudar. O Barroso, então, saindo do STF, abre a vaga, inclusive, na segunda turma no Supremo. Então, tá confirmado. Agora será o Luiz Fux que vai ocupar essa vaga. Ou seja, vai procurar sua turma, Fux. Ele foi, né? Foi procurar sua turma. Procurar que é o André Mendonça e o Cássio Nunes Marques. Ele acha que ele vai se encaixar melhor, né? Só para concluir o assunto anterior, enquanto a gente falava aqui, rodaram imagens do Lula chegando ali à Indonésia, né? Ele ainda não chegou à Malásia. Aí em Jacarta, são imagens que estão nas redes do Lula, provavelmente feitas pelo Ricardo Stucker, né, que acompanha o presidente Lula. Então é a chegada de Lula, recebido ali com honras, claro, de chefe de Estado, em Jacarta, na Indonésia, e só depois ele vai para a Malásia, e aí sim, no fim de semana, deve ocorrer, vamos esperar um pouquinho também, né, o Trump é cheio de surpresinha, mas tudo indica que no domingo, aí sim, na Malásia, na Ásia, o encontro com o Donald Trump, Gabi. Perfeito, essas imagens para quem está nos acompanhando em vídeo que a gente mostrava agora aqui enquanto a gente conversa com o professor Leonardo Trevisan. Eu também quero atualizar a situação de momento. Eu falei sobre essa possibilidade da pauta da Venezuela, não só a Venezuela, mas principalmente porque o Trump ele atacou o próprio Gustavo Petro, também da Colômbia, nesse assunto, mas atualizar a situação a respeito disso, né? Porque hoje aumentou a tensão. Pela primeira vez, os Estados Unidos atacaram um barco no Oceano Pacífico, bem perto da América do Sul, porque os ataques eles estavam acontecendo no Mar do Caribe. Sim, do outro lado. Aliás, a maior manifestação nesse sentido, né? A maior mobilização do ponto de vista militar ali nessa região. E o secretário de Guerra, o Pete Hegseth, ele disse que, claro, a embarcação estava transportando drogas. Então, essa é a justificativa que os Estados Unidos têm dado, né, professor? Falando do narcotráfico e não, claro, nem menciona a questão do petróleo, muito menos a questão comercial da China e também da Rússia, essa proximidade também com a Venezuela, né, professor? Olha as imagens aí do barco atingido no Pacífico, né? Acho que a gente ia mostrar as imagens do barco que foi atingido. A Gabi dizia, olha só, destruição. Pela primeira vez, o ataque do lado do Pacífico e não só do lado do Mar do Caribe. Desculpa, professor, só para completar que as imagens estavam na tela aqui agora. Não é exatamente. Você fez bem de fazer essa menção, porque isso aí, me perdoe, a lei internacional é clara sobre isso. Isso é um ataque ilegal, né? Não há provas, ele não tinha prova alguma de que se tratava de, como ele mesmo disse, o Peter Hegseth, de narcoterroristas. Onde é que está essa evidência? Né?
Segundo ponto, né? A Marinha norte-americana só pode agir em guerras declaradas. Aonde está a declaração de guerra? Aonde você tem um Estado narcoterrorista, da onde estão esses dois? Né? Não há um jurista, mesmo nos Estados Unidos, que concorde com esses ataques. Existem leis internacionais, os quais os Estados Unidos são subsidiários, são subscritores. Né? Então, portanto, as coisas estão saindo do prumo. Né? Olha, eu fui conferir uma matéria do New York Times, do Eric Schmidt, bateu na mesma conta que eu fiz. Né? São 8 ataques, Gabriel. Nós já estava o ataque. Né? Já tem 30 anos. Então, porque a gente está imaginando isso, mas isso começou lá atrás, na primeira semana de setembro. Nós já temos quase 2 meses esses ataques sucessivos. Né? De alguma forma, quando se olha para isso, e os ataques estão ocorrendo nem sempre em águas internacionais, ampliado ampliado para o outro lado, para o lado do Pacífico. Né? Onde eles vão isso? Né? Primeiro, quais são as evidências que esses barcos minúsculos transportavam drogas? Aonde está a evidência? Porque uma coisa é você prender o barco, eu chamo a atenção para o que aconteceu com 2 sobreviventes de um ataque a um barco equatoriano. Foi o 6º ataque. O barco explodido a gente teve uma morreram 2 aqui na internet, tá travando, né, tá travando. o professor Leonardo Trevisan, professor, a gente vai tentar retomar aqui o contato com o professor Trevisan. Esse é o 8º ataque, são 34 civis já mortos. E ele dizia que no 6º ataque houve sobreviventes. Foi o único em que houve 2 sobreviventes e o professor ia trazer alguma informação. Eu estava até curioso de saber o que essas pessoas, esses sobreviventes, de um único ataque onde houve sobreviventes, não é isso, Trevisan? Você ia explicar para a gente que no 6º ataque, se não me engano... Agora vocês já voltaram a me ouvir. Voltaram a me ouvir? Sim. Muito bem. Vamos lá. Retome então. Ótimo, ótimo. Então vamos seguir nisso. Né? Eu estive olhando, né, o importante é o seguinte, no 6º ataque, no ataque a um barco equatoriano, 2 pessoas morreram e 2 pessoas saltaram no mar. A Marinha norte-americana, cumprindo as regras internacionais, recolheu. Os 2 equatorianos foram deportados para o Equador. O Equador recebeu os 2. Veja bem, nós estamos falando do Equador do Noboa, hein? Só que ele cumpriu a lei. E o Ministério Público do Equador não apresentou denúncia sobre esses 2 cidadãos como traficantes, porque não tinha evidência alguma de que eles eram traficantes. Esse fato é importante. Isso está no New York Times de ontem. Não é nenhum segredo de Estado. Né? Então, desculpe, nós precisamos olhar isso com a devida cautela. São 8 ataques já. E a única oportunidade que se teve com 2 sobreviventes, o Ministério Público de um país que é coligado aos Estados Unidos, todo respeitoso aos Estados Unidos, o Ministério Público disse, desculpe, eu não consegui encontrar nenhuma evidência de que eles são, abre aspas, no estilo do Peter Hegseth, narcoterroristas, uma tipificação bem estranha, né? Bem estranha. Porque até onde eu sei, quem trafica droga não tem ideologia, ele trafica droga. Pois ele está atrás de dinheiro. Professor, mas voltando àquela fala da Gabi no começo, né? Se esse tema, será que o Lula vai levar esse tema também para o Donald Trump? Eu acho curioso porque hoje eu vi eu não lembro exatamente em que órgão de imprensa aqui no Brasil, dizendo o Itamaraty teme que as falas de Lula em defesa da soberania de Venezuela e Colômbia atrapalhem as conversas com o Trump. Aliás, o Lula já falou da soberania da América Latina. Já falou. Não citou Estados Unidos, nem Venezuela, mas estava falando disso. Então teme, né? O Itamaraty teme. Mas agora, claro, o Lula pode calibrar e falar, bom, eu falo, mas no encontro com o Trump talvez não leve esse tema. Se o senhor fosse apostar, o Lula vai levar esse tema também, dos ataques aqui aos barcos, dessa pressão contra a Venezuela e a Colômbia, para a conversa, para a mesa com o Trump? Sabe o que eu acho? Os Estados Unidos
já conhecem muito bem a posição brasileira, Rodrigo. Porque nós temos um fato real, né, do qual nem eu, nem você, nem ninguém sabe o que aconteceu. Antes da célebre conversa do Marco Rubio, daqueles 2 grupos, que durou 1h10, né, em que estavam presentes ministros brasileiros, ministros americanos, estava presente o Jameson Greer, lembra? Tudo isso. Antes disso começar, por 15 minutos, a sala foi esvaziada e ficaram só os 2 chanceleres. É isto. O que o nosso amigo disse, Mauro Vieira disse, para o nosso amigo também, Marco Rubio, ninguém sabe. O que se sabe é que o tom da conversa, em seguida, foi muito amistoso. Ponto. Esse é o ponto, Rodrigo. Porque, provavelmente, a pessoa, com a firmeza característica do Itamaraty profissional, que o Mauro Vieira muito bem representa, o que foi dito para ele foi o seguinte: querido, nós ainda pertencemos ao Ocidente, mas não faz tanta força, tá? Porque nós podemos mudar de ideia. Primeiro foi dito isso. Segundo, né, nós não assinamos o acordo, a rota da Road and Belt Initiative, nós não assinamos ainda a rota da seda nova chinesa, mas podemos assinar. Nós ainda não abrimos tudo para a entrada das empresas chinesas no Brasil, né? Então, estamos só numa série de coisas de infraestrutura, né? Mas o Porto de Xangai está aí para a gente pensar direitinho, e se nós olharmos para o Porto de Xangai, não vai ter um deputado da bancada agrária, do agronegócio, que vai reclamar. Eles vão aplaudir. Claro, é isso. Porque a Ásia é o grande mercado. E o Porto de Xangai reduz o preço de frete. A tua pergunta é nesse contexto, Rodrigo, que eu desconfio que o presidente Lula, com a habilidade que lhe é característica, né, ele vai seguir aquele princípio que ele já fala muitas vezes da dona Lindu, né? A gente é educado, a gente pede licença, mas entra. É isso aí, professor. É disso que nós estamos falando. Né? Professor. É disso que nós estamos falando. Né? Então, de alguma forma, ele vai dizer, olha, nós somos do Ocidente, mas nós somos latino-americanos. Nós temos uma expressão... Né? Se vocês quiserem brincar com a coisa, eu sou capaz de fazer uma aposta pequenininha, de 10 aulinhas minha, vai. Mas 10 aulinhas eu aposto. Até a diplomacia argentina vai pensar 2 vezes de apoiar uma invasão na Venezuela. Claro. Boa, professor, vamos continuar então essa conversa, porque acho que ainda tem muito a gente destrinchar. A conversa vai acontecer no final de semana e em breve a gente vai conversar de novo com o professor na Trevisan, semana seguinte, já analisando, acabando, né? Mas a gente vai precisar, porque tem muito pano para manga ainda, professor. Obrigada, sempre um prazer te receber. Obrigado. Eu é que agradeço a boa conversa. Rodrigo, Chico, Gabi, muito obrigado pela conversa, que é muito, muito interessante. Sempre, um abraço para vocês, meus amigos. Obrigado, agradece, boa noite, um prazer professor. receber o professor Trevisan. Falando em professor, na sequência, teremos o professor Lindener Pareto no Provocação Histórica, conversando com a também professora historiadora Alene Clemecha, para falar sobre o que resta de Gaza. A professora Alene Clemecha é especialíssima nesse tema, aliás, uma das maiores intelectuais que a gente tem para falar sobre isso. Sem dúvida, belo programa. Não percam. Gente, vamos acompanhar então Vamos a partir de agora? Boa noite, Amanhã a gente está de volta, tá tudo normal aqui no N2, na nossa programação. Falou, pessoal, boa noite. Até amanhã. Comecei a ouvir os gritos do lado. Foi uma revolta muito grande, que ninguém esperava a morte do Vlado. A morte dele chegou no momento que o copo estava cheio e a morte dele fez transbordar esse copo. Foi o despertar da consciência nacional contra o horror da ditadura militar.
Falar de Vlado hoje é falar da linha dura do Exército de 75, que desagou em Bolsonaro, que elogia a Ustra no impeachment da Dilma. Nós estamos aqui por ele, pelo que ele significava, pelo que ele sonhava. Tem que sempre falar desses casos para que a gente consiga justiça para essas pessoas, reparação para as famílias e principalmente buscar a não repetição.